Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que estiverem assistindo essa aula. Nós estamos ainda na sequência de revisões da evolução histórica da administração, da disciplina de produção, administração da produção e operações. Eu até denominei aqui a aula Evolução Histórica da Área Produção, parte 2, porque no projeto piloto nós vimos um pedaço. Meu objetivo de aula é que vocês compreendam a evolução da função produção. Na aula do projeto piloto, nós paramos na evolução da função produção em Taylor. E agora nós vamos dar sequência, o que nos aproxima um pouco das teorias. Também quando a gente estuda as teorias, a gente entra no universo Taylor, Ford, Fayol. Então a gente vai fazer a evolução histórica da produção, dando sequência, e vamos para Ford, né? Na década de 1910. Ford, ele desenvolveu os princípios da produção em massa a partir da percepção que havia um potencial mercado consumidor de baixa renda para automóveis, compreendendo que baixa renda, pessoas que tinham um salário relativamente alto, mas não tão alto para comprar os carros de produção artesanal, que eram carros caríssimos, porque a gente viu também na aula gravada para o projeto piloto que a produção artesanal é uma produção personalizada, direcionada e é um produto com custo elevado. Então ele constatou que a produção artesanal não era a melhor maneira da produção desse tipo de consumidor, para esse tipo de consumidor, que era o consumidor de automóveis, uma vez que os custos eram elevados. Então ele juntou os conceitos da intercambiabilidade de peças, que nós também vimos na aula do projeto piloto de Whitney, a administração científica de Taylor, e ele acrescentou a ideia de linha de montagem seriada. A partir disso, ele conseguiu produzir produtos padronizados, fazendo aqui de novo um contraponto com a produção artesanal, eram produtos direcionados, e aqui ele traz o produto padronizado com uma pouca variedade e que a cada aumento de quantidade de produção, o custo do produto é reduzido, ou seja, então ele conseguiu uma economia de escala. A partir disso, ele conseguiu reduzir o preço do produto de um carro artesanal, que era $3.000, para um carro Ford custando $600. Essa lógica dessa produção em larga escala, que diminui o preço dos produtos, a gente percebe uma série de coisas. A gente não lembro se a gente chegou a conversar sobre isso presencial. Mas, por exemplo, quando vocês vão encomendar a blusa de farda, se encomendar de unidade, é um preço. Se você encomendar por quantidade, o preço dá uma quebra. Por quê? Porque a própria fábrica, ela compra a matéria-prima em grande quantidade, o que dá uma quebra de preço. Vamos pensar isso com relação à produção de bolo, um salgadinho, a mesma coisa. Se você comprar de unidade, você tem um preço maior. Se você comprar em quantidade, você tem um preço reduzido, porque o fabricante também compra num preço em grande quantidade, então ele consegue reduzir o preço do produto final. Essa foi a lógica de Ford. E aqui tem uma fala dele, do próprio Henry Ford, que ele diz assim: construirei um carro para as grandes massas, feito com os melhores materiais, pelos melhores homens que puderem ser contratados e seguindo os projetos mais simples que a moderna engenharia puder conceber, e de preço tão baixo que qualquer homem que ganhe um bom salário seja capaz de possuir e de desfrutar com a sua família a bênção das horas de prazer nos grandes espaços abertos da natureza. Então, aqui a própria lógica de Henry Ford. E o modelo produzido foi o modelo T, né? Um carro preto.
E a partir dessa lógica de Ford, ele conseguiu liderar uma indústria que logo se tornou a maior do mundo, por ter sido o primeiro a dominar os princípios da produção em massa, que reduziu o custo do produto. A gente vai entender que ele produziu um carro de modelo único e de cor única, que era o carro preto, a partir das características da produção em massa. Que características foram essas que a gente vai destacar algumas agora? O princípio da linha de montagem. As linhas de montagem eram semiautomáticas, ou seja, cada funcionário ou time de funcionários era responsável por uma ação específica dentro da linha de produção. Então, como tem aqui na foto em preto e branco, o funcionário ficava parado e o produto é quem andava pela linha de montagem, pela esteira, passando por várias etapas, e os funcionários ficavam parados fazendo um mesmo processo dentro da construção do produto final. O conceito de posto de trabalho, que entende-se por um processo de trabalho de espaço-tempo ocupado por uma pessoa em uma empresa, instituição ou qualquer entidade que desenvolva algum tipo de atividade. Então, o local onde a pessoa trabalha, os postos de trabalho que elas estão ocupando. E a ideia de estoques intermediários, que é formado entre várias fases de produção em uma empresa, porque aí você teria um estoque de segurança ao longo do processo de produção. É muito R para mim. Tivesse alguma peça, alguma ausência ao longo da linha de produção, aquela linha ela tinha um estoque intermediário. Então, a produção não parava porque faltou algum item. Tinha um estoque para suprir essa necessidade. Ainda dentro das características da produção em massa, temos a questão da monotonia do trabalho. Era um trabalho repetitivo. A gente viu no slide anterior que as pessoas ficavam paradas desenvolvendo a mesma função. O produto é quem andava, mas a pessoa pegava um novo produto para fazer a mesma coisa. Então, de alguma maneira, era monótono. E trouxe a ideia do arranjo físico, desenho de como vai estar posicionado os móveis, os equipamentos, os recursos que vão ser utilizados para a produção de um determinado produto. Vamos falar de novo sobre comida. Digamos que a gente vai montar aí uma fábrica de salgadinhos. Então, a gente iria fazer um desenho do forno, do fogão. Eu sou ótima para desenhar, mas ok, sou professora e não é de artes. E teria montado assim a lógica dos utensílios, da dispensa de matéria-prima. Então, a ideia de fazer um desenho, um arranjo físico que vai facilitar o processo final. O balanceamento de linha, que consiste em equilibrar as operações dos postos de trabalho a partir das rotinas de operações sincronizadas dentro de um ciclo capaz de atender a uma demanda determinada. Então, se vai entregar 10 carros, se vai entregar 20 carros, então a linha era balanceada em cada processo para que não tivesse nenhum impedimento e que no final essa demanda fosse atendida em tempo hábil. A chamada manutenção preventiva, que em vez de deixar para corrigir uma falha no final do processo, quando o produto saiu lá pronto para ser entregue, alguém vai lá ter um olhar de qualidade, ver que aquele produto tem defeito, e em qual etapa da produção poderia ter sido corrigido, que tem uma economia de custo no final. Então, a manutenção preventiva significa que é efetuada em intervalos pré-determinados ou de acordo com alguns critérios pré-estabelecidos para reduzir a probabilidade de falha lá no final. Então, é um custo a menos quando você corrige no início do processo. Por isso, preventiva. Só que, entendendo aqui o ciclo, você tem o início, você tem o ápice, você tem a queda, e assim foi com os carros da Ford. Então, entrou a proposta da GM em 1927, porque
percebeu que havia uma queda uma queda da demanda dos carros da Ford. Por que tinha essa queda? Porque a gente viu lá no carrozinho, no modelo T, que ele era de cor única, ele era um modelo padronizado. E a GM percebeu que tinha uma necessidade de mercado por uma variedade. Então, também, utilizando os princípios da produção em massa, mas aumentando a variedade dos produtos, a GM passou a liderar o mercado de automóveis, oferecendo carros de cores e modelos variados. E observe aqui algo bem importante para nós enquanto administração da produção. O preço um pouco maior, mas atendendo a uma demanda por uma variedade de produtos. E aqui, para ficar gravadozinho, né, umas figurinhas são boas. Alguns modelos diferenciados da GM que mostram esse olhar para essa demanda por essa variedade. Aí você tem uns carros meio vermelho e preto, assim, meio aflamengados. Você tem um carro com outras cores, outros processos. Então, para entender a ideia de atender a essa demanda. E vem substituindo a GM ao sistema Toyota de produção nos anos 50. Também é assunto que nós conversamos em sala de aula. Como surgiu o sistema Toyota de produção? Houve uma visita do Eiji Toyoda, filho do fundador e diretor da Toyota, à fábrica Ford dos Estados Unidos. Quando ele observou a fábrica, ele compreendeu que que seria capaz de suprir a necessidade pela ampla variedade e pela curta vida útil dos produtos, com uma qualidade que era assegurada, com trabalho e com uma redução de custos de acordo com a demanda. Então, quando ele retornou para o Japão, ele retornou com uma ideia de fazer, a partir do que ele viu nos Estados Unidos na fábrica da Ford, um modelo de veículo para atender essa demanda, só que adaptando as questões culturais do Japão. Aí o engenheiro, tá bem que o nome dele, engenheiro de produção, a partir de um desenvolvimento instinto, ele foi atrás de gerar um produto a partir da demanda que existia. Então, aí a gente tem alguns princípios da chamada produção enxuta, ou do toyotismo, ou do sistema Toyota de produção, que a gente vai trabalhar no próximo slide, que senão a gente vai estourar os 15 minutos, na próxima aula.